Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu decidi partilhar convosco 10 frases que eu não suporto ouvir na minha vida e que em qualquer situação em que elas surjam eu fico sempre um bocadinho enervada. Então decidi partilhar isto convosco porque, para além de achar que é uma curiosidade interessante de saber sobre alguém, assim mando logo uma mensagem geral para vocês e todo mundo saber o que não dizer ao pé de mim, pelo menos, para conservar o meu estado de paz pessoal. A primeira frase é, sem dúvida, os gatos são falsos. Juro, eu já ouvi esta frase, eu já nem consigo contar, já deve ter chegado aos milhares de vezes durante toda a minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que tive gatos. Aliás, o meu primeiro animal de estimação foi um gato. A minha primeira palavra foi gato. Sim, eu sei. Mas eu sou absolutamente apaixonada por gatos e se vocês já me seguem aqui no canal há algum tempo já devem ter percebido isso e são realmente um ser que eu tenho uma admiração muito grande e eu sei que a maior parte das pessoas sempre foi, e eu também tive cães, atenção, mas a maior parte das pessoas foi mais habituada a conviver e a ter cães na família do que propriamente gatos. Os gatos sempre foram vistos como animais mais ariscos, mais de estarem na rua e entrarem só para casa quando quiserem, então as pessoas veem-nos como, não sei, seres assim mais distantes e talvez não tão confiáveis, porque ao contrário dos cães que estão sempre prontos para receber miminhos e querem atenção 24 horas por dia, os gatos não são bem assim e muita gente leva isso a mal ou acha que eles são menos carinhosos ou menos merecedores da nossa atenção por causa disso. Mas a realidade, e é isso que eu mais gosto nos gatos, é que eles parecem pessoas no sentido em que, tal como nós, que nem sempre... Sol, não destruas a casa. Tal como nós, que apesar de gostarmos das pessoas, nem sempre queremos andar sempre aos beijinhos e aos abraços. Às vezes precisamos do nosso espaço, de estar sozinhos num canto da casa a ler um livro ou olhar para a janela. Os gatos são tal e qual e isso não quer dizer que eles gostem menos de nós por isso ou que não gostem de mimos. Eles gostam também da sua independência e de ter o seu espaço. Pelo menos eu sinto muito isso com todos os gatos que eu já tive. Mas todos os dias, pelo menos os meus, têm um momento ou 2 ou 3 momentos por dia em que querem mesmo a minha atenção, que vêm pedir miminhos, que me dão miminhos a mim e isso faz-me ter ainda mais... faz-me dar ainda mais valor a esses pequenos momentos, porque eu amo cães, mas às vezes eu fico esgotada com a energia tão intensa dos cães de quererem sempre estar ao pé, de quererem sempre estar a tocar, a brincar, a receber e a dar miminhos, que é super querido. É interessante porque eu sinto que os gatos de todos os animais domésticos são os mais parecidos com os seres humanos e, no entanto, são aqueles que a maior parte das pessoas chamam de falsos. E talvez isso queira dizer muito sobre nós. A segunda frase que eu não suporto ouvir é: aquela pessoa pôs-se a jeito, quando se fala sobre violações, sobre assédio sexual ou sobre bullying. E é tão assustador e tão irritante perceber que a nossa sociedade funciona assim e que a maior parte das pessoas dá logo o primeiro passo em julgar ou em procurar tudo o que a vítima possa eventualmente ter feito de mal, em vez de constatar o óbvio que o agressor fez. Quase que se toda a gente no mundo tivesse uma missão de não fugir da norma para não correr o risco de ser maltratado, de ser gozado, de ser assediado e não o contrário, e não de sermos nós a ter a missão de não sermos más pessoas, de não julgarmos os outros, de deixarmos toda a gente ser como é e respeitarmos o espaço, porque não são as vítimas que estão mal, são sim as pessoas, os agressores e as pessoas que lhes causam sofrimento. Esses sim é que supostamente deveriam estar-se a pôr a jeito o julgamento do resto das pessoas e não ao contrário, e é muito triste perceber que a sociedade e a humanidade não funciona dessa forma. A terceira frase que me comunica um bocado com o sistema nervoso é: eu mudo quando toda a gente mudar. Amigos, eu já ouvi esta frase tanta vez desde que me tornei vegetariana ou vegan, ou ainda mais a partir do momento em que comecei a falar mais publicamente sobre isso. Gente, eu não consigo enumerar a quantidade de pessoas, quer amigos, conhecidos, família, desconhecidos na internet que já me disseram isso, a dizer que não vale a pena começar a mudar porque somos só uma pessoa, porque o resto das pessoas não vão mudar e não vai fazer diferença, portanto, mais vale ficar à espera que toda a gente mude por obra e graça do Espírito Santo e depois sim a pessoa em questão mudar. Toda a gente, cada pessoa no mundo tem um poder enorme de mudar o mundo à sua volta. Uma pessoa consegue influenciar os amigos
amigos próximos, a família próxima, e depois cada um desses membros da família consegue influenciar os amigos dele e assim sucessivamente, e é assim que o mundo muda, uma pessoa de cada vez. Eu digo isto tantas vezes neste canal que vocês já devem estar fartos. Essa frase é dita quase como uma justificação que a pessoa dá a si própria e aos outros para não mudar, para justificar o facto dela não se querer dar ao trabalho de mudar e dizer, eu fico à espera do momento certo, quando ela sabe que esse momento não vai chegar, tenta-se enganar ela própria e aos outros a pensar que sim, que não está a negar essa mudança, mas sim apenas a adiá-la. E pronto. Não é assim que as coisas funcionam, e se toda a gente pensasse assim, nada no mundo tinha mudado alguma vez, nada no mundo estava a mudar e nada no mundo irá mudar. Não digam esta frase, abulam esta frase da vossa vida para o que é que seja. Não tem obrigatoriamente que ter a ver com o veganismo, com sustentabilidade, pode ter a ver com absolutamente tudo. Se vocês quiserem mudar de trabalho, se quiserem mudar de casa, se quiserem mudar de cabelo, não estejam à espera da aprovação dos outros, que os outros mudem para vocês terem essa força. Vocês são vocês e vocês têm um poder do tamanho do mundo. Outra expressão que me irrita muito, desde há muitos anos atrás, é olhem para aquele correr, parece uma menina. A expressão parece uma menina... Esta frase e todas as frases dentro deste género são a amostra do machismo que ainda existe na nossa sociedade. E há muita gente que é contra o feminismo porque acha que já não tem sustento, que já não tem razão, mas são frases destas que mostram que ainda há muito por onde lutar e que, embora muitas das pessoas utilizem estas palavras e estas frases sem intenção de magoar, sem a real intenção que a frase contém em si, essas ideias estão muito interiorizadas na nossa cabeça e na nossa cultura. O parece uma menina ser uma coisa ofensiva ou uma coisa que diminui alguém é algo muito grave, porque prova que a sociedade ainda vê as meninas e as raparigas, as mulheres e as senhoras como pessoas inferiores ou com capacidades inferiores aos homens, aos rapazes e aos meninos. O ser homem ainda está diretamente ligado à força. Ouve-se muito e obviamente há homens também a sofrer com isto. Quando o homem por alguma razão se emociona ou está triste e chora, diz logo não chores, os homens não choram, ou faz-te homem. Como se os homens não tivessem sentimentos ou glândulas lacrimais no corpo. Ou então aquela expressão de quando alguém toma uma decisão corajosa de aquela pessoa tem grande par de tomates, como se ter um par de tomates, ou seja, ser homem, fosse o pináculo da humanidade, o pináculo da força, da coragem. E em contraste, quando uma pessoa tem medo de alguma coisa, tem receio de alguma coisa, diz, tu és mesmo um coninhas. Ou seja, mais uma vez, a reforçar a ideia de que ser mulher é ser inferior, é ser fraco, é ser medroso, quando obviamente não é. A única coisa que os homens possam eventualmente ter mais que as mulheres, e obviamente não é uma coisa linear, é tamanho, altura e força física. De resto, somos ou deveríamos ser olhados como iguais, obviamente, e eu nem acredito que a 2019 ainda se tem de fazer vídeos a dizer isto. Enfim, acho que vocês perceberam a ideia. A quinta frase que eu ouvi toda a minha vida e que sempre me irritou bastante foi: o frio é psicológico. Como assim o frio é psicológico? Vão lá dizer isso às pessoas que morreram afogadas e congeladas no Titanic. Se o frio fosse psicológico, ninguém ficava com frieiras no inverno. Se o frio fosse psicológico, o meu nariz não ficava vermelho com o frio. E isso sempre foi uma coisa que me disseram, porque eu sou uma pessoa muito friorenta, apesar de adorar o inverno, eu tenho sempre muito frio. Então é comum eu dizer, porque eu também sou muito reclamona, dizer, estou cheia de frio. E há sempre um engraçadinho qualquer, que eu sei que não dizem por mal, nem para chatear, mas pronto, é aquela cena de tentar ser engraçado. O frio é psicológico. Não, não é. A sexta frase que eu não suporto ouvir, especialmente em relação ao veganismo, é: não gosto de extremismos. Eu já ouvi isto tanta vez, do género, eu explicar o porquê de ser vegetariano ou vegan e alguém dizer: sim, realmente eu até concordo com o que dizes, mas eu não gosto de extremismos. Como assim? Como assim comer plantas, grãos, leguminosas e salada é mais extremista do que assassinar milhares de animais por ano? Tipo, literalmente cortar-lhes a garganta, deixá-los sair sem sangue e depois, desmembrar o corpo e assar. Isso não é extremista? Comer salada é extremista? Isso irrita-me muito, e a ideia de extremismo da nossa sociedade é muito doentia, porque prova que nós somos completamente avariados da cabeça e que a morte é uma coisa normal e cortar uma cenoura, juntar uma courgette e comer com massa é extremista.
enfim, vivemos num mundo ao contrário. A sétima frase que me irrita é a expressão logo se vê. Eu não sei se vocês já sabem isso sobre mim, mas eu sou muito control freak. Eu gosto de rotinas, eu gosto de ter tudo programado, eu gosto de saber o que vai acontecer a seguir no meu dia. Eu no início da semana estou logo a planear como vai ser toda a minha semana, o que é que vou fazer na segunda, o que é que vou fazer na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, quando é que vou gravar, quando é que vou editar. Portanto, tudo o que fuja daí deixa-me estressada. Eu preciso de saber o que esperar, por isso é que eu não sou a melhor pessoa a lidar com mudanças, nunca fui e acho que nunca vou ser, embora já esteja um bocadinho melhor, mas, eu preciso saber o que vai acontecer, porque se eu sinto que as coisas fogem um bocadinho ao meu controlo, eu fico ansiosa. Então quando eu quero combinar um encontro com uma amiga, por exemplo, eu digo, ok, eu estou disponível na quarta-feira, a que horas é que podes? E ela me responde, não sei, logo se vê, ou logo te digo, amiga, por amor da santa, eu vou ficar ansiosa sem saber se marco na minha agenda aquele encontro ou não, se posso fazer alguma outra coisa naquele espacinho de tempo, e isso deixa-me toda maluca da cabeça. Em oitavo lugar está a famosa frase: as plantas também são seres vivos. Mais uma vez em relação ao veganismo ou ao vegetarianismo. As pessoas gostam muito de utilizar esta frase como um defeito ao veganismo, do género, estás aí a dizer que és muito boa pessoa e que não matas animais nem seres vivos, mas comes plantas também são seres vivos. Eu como seres vivos. Nunca ninguém disse que ser vegetariano é não matar nenhum ser vivo, senão íamos para a rua comer pedras da calçada e sinais de trânsito, sei lá. Praticamente, se não tudo o que nós comemos já foi um ser vivo em alguma instância. A grande diferença entre os seres vivos vegetais e os seres vivos animais é que os vegetais não sentem dor por uma razão muito simples, que é não possuírem sistema nervoso central. E eu acho que há uma diferença muito grande entre espetar uma faca numa cenoura ou espetar uma faca num coelho, por exemplo. Portanto, não me venham com coisas. Em nono lugar é a famosa frase: eu não sou racista, mas... seguida de uma frase racista a seguir. É aquela típica situação em que tudo o que veio antes do mas não significa absolutamente nada, porque a pessoa só o disse para escorregar melhor, estão a ver? Eu já ouvi tantas vezes as pessoas dizerem, por exemplo, eu não sou racista, mas os pretos são isto e aquilo. Eu não sou racista, mas os brasileiros fazem isto e aquilo. Coisas assim do género, em que as pessoas começam a dizer que não são racistas e depois dizem uma frase extremamente racista logo a seguir. E pessoas que fazem isso, ninguém é estúpido. Toda a gente percebe que, apesar de vocês dizerem que não são racistas, são os racistas de Portanto, poupem palavras, poupem discurso, poupem tempo e mostrem às pessoas os parvalhões que vocês são, sem meias medidas e sem meias palavras, porque toda a gente percebe. E por último, a frase que eu ouvi durante toda a minha adolescência: artes é para burros. E eu não sei se ainda é uma coisa em que se acredita muito, mas eu acho que sim. Mas na altura em que eu andei na secundária, que foi de 2010 a 2013, estava muito enraizado na cabeça das pessoas de que artes e humanidades era para aquelas pessoas que não conseguiam ir para mais nenhum curso porque não tinham inteligência para tal. Obviamente, isso não é verdade. Das pessoas mais inteligentes, mais fascinantes que eu conheço são artistas, no sentido que estudaram artes, porque uma coisa que distingue os artistas do resto das pessoas, não que nós sejamos um núcleo de pessoas super especiais, mas somos pessoas geralmente mais atentas ao que nos rodeia e que encontram formas diferentes de dizer o que sentimos ou a forma como vemos o mundo. E eu acho que isso é de uma inteligência muito grande. É encontrar uma forma menos óbvia de sentir e de falar sobre as coisas. Por isso, claro que eu sou suspeita por ter estudado artes, mas é muito triste e isto tem muito a ver com a forma como a nossa sociedade é construída e como o nosso sistema de educação funciona, em que se uma pessoa tiver 20 a matemática ou 20 a português, 20 a física ou química, é super inteligente. Mas se uma pessoa tiver
quer 20 a desenho, ou 20 a artes plásticas, 20 a escultura, 20 a outra coisa qualquer que seja, 20 a teatro, por exemplo, qualquer coisa que tenha a ver com o mundo artístico, já não é inteligente, simplesmente tem jeito para desenhar. Como se isso também não fosse uma forma de mostrar capacidades intelectuais, como se, por exemplo, escrever não fosse tão valioso como resolver uma equação de uma página. São coisas completamente distintas e que não deveriam ser comparáveis. Sei olhar para uma árvore e reproduzi-la para o papel, e um médico não consegue fazer isto. Portanto, porquê é que eu não sou tão inteligente como ele só porque não sei o nome de todos os ossos do corpo? Ele também não sabe como fazer verde, juntando as cores. Todas as pessoas são diferentes, todas as pessoas têm o seu papel no mundo e na sociedade. Os artistas são necessários e não são burros. Portanto, amigos que queiram ir estudar artes, vão estudar artes e caguem para o que as outras pessoas dizem, porque vocês têm tanto valor e são tão inteligentes quanto eles. E pronto, chegou ao fim a minha listinha de 10 frases que me irritam solenemente, mas digam-me o que é que vocês acharam neste vídeo, se alguma das frases vocês também não gostam nada de ouvir, ou digam-me também aí 3 das frases que vocês não suportam ouvir no vosso dia-a-dia e que vos deixam de cabelos em pé. Eu acho que vai ser muito engraçado ver as respostas de toda a gente. Espero que tenham gostado, deixem gosto se gostaram, subscrevam o canal se ainda não o fizeram e vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!